esperava um jogo difícil, porque o Bragantino tem um bom time, embora não venha vencendo, mas dos últimos 5 jogos tinha empatado 4 e tinha empatado contra grandes adversários. Então, trabalhamos o jogo com essa visão. Tá? Se puxarmos um pouco pela memória, ganhamos o jogo lá nos últimos 3 minutos do jogo. O jogo foi um jogo difícil em Bragança Paulista. Então, demonstra um equilíbrio entre as equipes, embora hoje as posições na tabela sejam muito diferentes, mas por méritos nossos. Então, não podemos confundir os méritos que tivemos para ter um outro desempenho depois do confronto do primeiro turno e pegarmos e apagar tudo isso porque tivemos dificuldade num jogo. Tivemos dificuldade porque é normal, tivemos dificuldade porque às vezes você não consegue fazer um jogo tão bom, e não é porque treinou menos ou treinou mais. Isso é uma coisa que sempre se busca para tentar criticar alguma coisa que não foi tão bem. Não foi tão bem, muito por mérito do adversário, que marcou bem, um pouco de ansiedade nossa no início do jogo, a gente precipitou um pouco, a gente perdeu boas situações de fazer o jogo ficar um pouco melhor, e às vezes, quando você não consegue fazer, ainda pode correr o risco no finalzinho de deixar escapar até esse um ponto que está conquistando. Então, a campanha longa de 38 jogos, de vez em quando vai apresentar um jogo assim. Nós temos que ter maturidade para conviver com isso. Provavelmente, nesse dia, precisamos muito mais do torcedor, precisamos mais de apoio, precisamos mais da compreensão até das nossas limitações eventuais. E assim, quando os outros, olhando de fora, nos enxergam mais unidos, mais fortes, mais até compreensivos, nos respeitam mais, e todos respeitam mais. E é isso que a gente tem que fazer para continuar sendo respeitado como a gente está sendo no Campeonato Brasileiro deste ano. Mano, você citou, após a vitória contra o Atlético Goianiense, que o grande objetivo era uma vaga direta da Libertadores e que o título era um sonho, mas ainda muito distante para a realidade do Inter nesse momento. Hoje, talvez tenha sido o jogo e que o torcedor tenha colocado mais expectativa, porque o Inter tem uma sequência de 2 jogos em casa, ainda tem o Santos no sábado, e o Palmeiras foi jogar com diversos desfalques importantes contra o Atlético Mineiro. No fim das contas, o Palmeiras venceu. Com essa vitória do Palmeiras, e esse empate do Inter dentro de casa, dentro do Beira-Rio, esse sonho fica cada vez mais distante ou ainda dá para acreditar? Não, sempre que você vê, num momento como esse, aumentada a distância, ele fica mais distante. Não, desculpa a redundância, né? E a gente sempre soube que ele era um sonho distante, não por culpa nossa, por méritos do Palmeiras. Se o Palmeiras, com todas as dificuldades que teve num jogo como esse, vai e ainda faz o resultado fora de casa e não teve nenhuma derrota fora de casa até agora, e isso não é à toa, né? É mérito deles. E a gente tem que saber reconhecer. E é bem provável que é por isso que eles vão se sagrar campeão brasileiro. Então, vamos continuar focado naquilo que nós estamos fazendo, vamos conviver, às vezes, com pequenos dissabores, quando o resultado não vem, ter maturidade para entender isso, saber valorizar aquilo que estamos construindo todos juntos, nos protegendo nos momentos mais difíceis, e é isso que a gente vai fazer. Porque daqui a poucas horas já vamos estar em campo novamente para enfrentar o Santos. Boa noite, mano. Sobre o Edenilson, a gente acompanhou mais uma vez em um jogo aqui no Beira-Rio uma relação muito difícil do torcedor com ele, pois a cada lance que ele tentava, a gente via que ele procurava fazer o melhor, mas errava, e aí a vaia vinha para cima dele. Você cogita até, para preservar, podemos dizer assim, um jogador em partidas no Beira-Rio, em não escalar mais o Edenilson, pelo menos nos jogos em Porto Alegre?
Já falamos sobre esse assunto e eu disse a vocês que Edenilson é um jogador do Internacional, tem contrato com o Internacional, é um ativo do clube, merece todo o respeito porque é um profissional de alto nível, que trabalha sério, se dedica o tempo inteiro para fazer o melhor. E a gente vai ter com ele o mesmo respeito que ele tem com a instituição e conosco. Mano, boa noite. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre a escolha do time para o jogo de hoje, com o Maurício no banco de reservas, por que optou por jogar dessa forma, e também a variação ali no posicionamento do Pedro Henrique, começou pela esquerda, depois foi para a direita. São escolhas que o treinador faz e foram as escolhas que eu fiz para esse jogo. Mano, boa noite, tudo bem? Claro que todos os jogos do Inter, você vai colocar e vai dizer, e é verdade, quando um jogador entra em campo, entra sempre pressionado, há sempre uma pressão por um grande clube como o Inter. Mas talvez esse jogo tenha sido, no Campeonato Brasileiro, o jogo que o Inter tenha entrado pressionado por tentar diminuir uma diferença, entrar de vez na briga pelo título. E parece que nesses momentos, principalmente nessa temporada, ou até nas últimas temporadas, os jogadores do Inter acabam falhando nesse momento de que a pressão vem, precisa vencer e acaba o resultado não vindo. É o seu trabalho mais difícil tirar isso desse grupo, despressionar e fazer com que o grupo mantenha a naturalidade em momentos de pressão como esse que foi hoje? Nos últimos 6 jogos anteriores, nós entramos da mesma forma em campo e ganhamos 5. Então, a gente não pode querer criar uma teoria sempre que o resultado não vem. Não vem porque, às vezes, não vem. Não vem porque nós não somos a melhor equipe do mundo. Não vem porque os outros também empatam, como nós empatamos hoje. Isso é normal num campeonato brasileiro difícil como é esse. Quando você faz por que ninguém vence todas? Por que ninguém faz uma série de vitórias tão grande? Porque é difícil. Porque hoje, por exemplo, já não conseguimos ter a mesma mecânica pelo lado direito, perdemos um jogador importante, que foi Bustos, que é um jogador importante na nossa criação no corredor. Tivemos uma estreia muito boa do Igor, muito boa, mas é um zagueiro lateral, sabíamos que não ia ter a participação tão grande na última parte, né? Infelizmente, perdemos ele num dia que também não podíamos usar o Everton. O Everton, porque era jogador do Bragantino por força de regulamento. Então, essas coisas acontecem numa campanha de 38 rodadas. Às vezes você ganha em pequenos detalhes e, às vezes, o resultado não vem em pequenos detalhes, né? Fizemos uma jogada de alta qualidade no segundo tempo, já não tinha mais goleiro, era só empurrar a bola para dentro. Não conseguimos. E são os mesmos jogadores que, em outros momentos, fazem gols espetaculares. E não é por isso que eles têm menos qualidade. É porque o futebol é assim. Mano, boa noite. Voltando um pouquinho no assunto Edenilson, porque é uma pauta recorrente, até você, durante a semana, em uma das entrevistas que concedeu, acabou abrindo, né, que ele pediu, né, e que o caminho dele deve ser longe do Inter em 2023. Você já fez isso com o Rodrigo Dourado em outro momento, que saiu em alta, acabou, inclusive, deixando dinheiro no caixa do clube. Como conduzir essa situação a partir do momento que o jogador não consegue desempenhar da melhor forma como já desempenhou no Inter, tem essa pressão da torcida e, ao mesmo tempo, se encaminha uma reta final de campeonato onde já se sabe que ele não estará no clube ano que vem? A gente não sabe se ele vai estar ou se não vai estar. A gente colocou a situação falando mais ou menos o que é a ideia de todo mundo, por respeito ao torcedor, para não ficar, daqui a pouco, falando coisas que lá na frente não vão. Mas elas precisam ser efetivadas. A gente não pode chegar um jogador de seleção brasileira como Edenilson e jogar para fora, não tem sentido nenhum. O clube precisa gerir isso bem e nós, aqui dentro, estamos gerindo da melhor maneira possível para que as coisas funcionem bem. Mas, poxa, acho que também toda semana ficar batendo nesse assunto, Edenilson, não colabora nada para isso. Porque quando chegar no final do ano, a gente conversa o assunto. Quando chegar no final da temporada, a gente conversa o assunto. E todo mundo
avalia daí se foi correto ou se não foi correto. Mas não pode ser correto todo treino. Não pode ser avaliado todo treino, não pode ser avaliado em cada passe. Se você passa uma bola 5 metros para trás, é vaiado. Se você passa para frente, é vaiado. Isso não ajuda nada. Acho que não é inteligente a gente levar para esse ponto determinadas situações. Quando chegar no final do ano, todos vamos ser inteligentes e resolver o assunto da melhor maneira possível, mas que seja bom para todas as partes. Isso é fundamental. Mano, como fazer para sair de uma marcação? Porque o Internacional tem uma jogada com o Wanderson e hoje com o Pedro Henrique, né? O Pedro Henrique jogou hoje, ele estava marcado, tinha 2 em cima dele muitas vezes. Como fazer para sair desta marcação, não na partida, mas pensando lá no Santos, no sábado? Acho que o Pedro Henrique saiu da marcação umas 10 vezes, mais ou menos. Talvez mais do que 10 vezes. Conseguiu sair da marcação. É um jogador insinuoso. Saiu da marcação pelo lado esquerdo. As primeiras 3 jogadas, sofreu falta, ganhou, levou vantagem. Depois, pela direita, quando trouxemos ele pela direita, invertemos, colocamos Pena lá. É assim. Quando você começa a chamar atenção por aquilo que você faz, você recebe marcação mais dura de todo mundo. Mas o time tem que saber tirar vantagem disso. Se tem 2 jogadores marcando o Pedro Henrique, é matemático, né? Vai sobrar alguém livre para nós termos... Eu achei que precipitamos um pouquinho na primeira parte do jogo, onde os espaços eram mais generosos. O adversário saiu mais alto, deu espaço para a gente fazer. No segundo tempo já baixaram mais, até nós empurramos eles mais para trás, porque tivemos mais trabalho de bola, tivemos mais paciência para rodar um pouco mais a bola, que é o que nos faltou um pouquinho no primeiro tempo, na minha opinião. É isso que você tem que fazer, né? Quando nós marcamos bem os adversários, eles também não conseguem entrar na nossa defesa. Aliás, a nossa defesa nos últimos jogos tem tomado poucos gols novamente, tem neutralizado também bem os adversários. É difícil mesmo quando você tem um sistema bom de defesa. Tem a jogada individual, que é a característica do Pedro, né? Tem a jogada coletiva, porque aí você começa a também infiltrar jogadores entre o Pedro e o zagueiro do adversário, para criar mais uma passagem de bola, trabalhar um pouquinho mais curto, para não jogar todas as vezes o cruzamento na área. Mas a equipe está crescendo, são jogadores jovens, alguns deles são jogadores novos. Todos eles estão num processo de crescimento juntamente com a equipe. Mano, quando o resultado não vem, a torcida vem em cima. Mas a campanha do Inter no retorno era fantástica, muito acima da média até do esperado. O Inter tem o melhor ataque, tem uma campanha parecidíssima com a do Palmeiras no retorno. O que dá para esperar do Inter a partir de agora em busca de uma vaga da Libertadores? Continuar assim. Quero exatamente que a equipe continue assim, né? Quando respondi antes sobre a escolha da escalação, né, sem falar tão abertamente sobre isso, estou dizendo que não pode só porque empatou, a escalação já foi errada, fulano tinha que ter jogado em outro lugar, porque é sempre a mesma história, né? O treinador que escalou nos outros resultados todos de vitória é o mesmo que escalou nessa, né? Pensamos como comissão técnica muito tempo para tomar as decisões que tomamos e certamente tomamos sempre por um motivo especial. Se não trouxemos Pedro para cá no início é porque queríamos levar vantagem lá, porque achamos que lá era melhor no primeiro momento com a jogada individual, né? Pois invertemos para tentar achar pelo lado de cá. É assim, tá? Temos 2 jogos agora, vocês sabem, 48 horas. Então já tem que rodar um pouquinho a equipe. Provavelmente no jogo que vem também faça algumas alterações, porque tem que fazer. Tem o retorno do Johnny, que amanhã já está conosco. Então também temos algumas outras condições para ter um time forte. Você sabe que o Santos jogou um dia antes que a gente. Então tem 24 horas. Em 3 dias você ter 24 horas a mais de recuperação é considerável. Então, eu também tenho que pensar nisso para ter equipe forte nos 2 jogos. Era isso que a gente estava pensando.